falar rapidamente de determinantes, pensando no seguinte ponto de vista, no plano, né? A ideia é que eu quero atribuir, dados dois vetores U e V, uma área ao paralelogramo. Então eu procuro uma função ômega de UV. Quer dizer, ômega é uma aplicação, vamos dizer assim. Vamos pensar o plano como R2 vezes R2 em R. E ômega de UV tem que ter algumas propriedades, né? Então, a primeira vai ser a seguinte, né? Ômega de U com TV, se eu multiplicar V por T, uma das dimensões por T, isso sai multiplicado por T. Então, é igual a T ômega de UV. Claro que aí já tem um defeito, porque se fosse a área mesmo, né, a área tem que ser positiva, então teria que botar o módulo de T aqui. Também é claro que isso tem que ser igual a ômega de TU V. Uma segunda propriedade menos evidente, né, é que se você bota U aqui, V1 aqui, V2 aqui, então ômega de U com V1 mais V2, V1 mais V2 é esse cara aqui. Se você botar U de novo aqui, botar V1 mais V2 aqui, você pode fazer essa figura, né? Então aqui você tem V1 de novo, V2 aqui, V1 mais V2. Essa figura é bidimensional. Então, essa área aqui você pode ver assim, tirando esse triângulo daqui e botando para cá, ela é igual à soma dessas duas. Quer dizer, tira esse cara daqui, que é o U de novo. Então, U com V1 mais V2 é isso. Se você tirar esse triângulo e botar aqui, então você vai ter isso mais isso. U com V1 mais U com V2. Ou então, você pensa assim, pega U com V1 e U com V2 e faz esse negócio andar assim, e aí você vê que esse paralelogramo aqui tem essa área desse, e esse paralelogramo aqui tem a área desse. Então, isso aqui é ômega de U com V1 mais ômega de U com V2. Só que também não é tão simples assim, porque se eu tivesse feito alguma coisa desse tipo, ó, V1, V2, U de novo aqui, então V1 mais V2 estaria aqui. Tem o U de novo. E aí seria U de V1 menos U de V2. Podia também ser U de V2 menos U de V1. Então, quer dizer, essas propriedades aqui que são tão bonitas, não funcionam tão bem. Mas elas são tão bonitas que elas justificam dizendo, eu vou aceitar a área negativa, vou fazer uma área com sinal, de maneira seguinte, que aqui U e V estão na orientação positiva, quer dizer, pensando U primeiro como V e V segundo, tem a mesma orientação que a base canônica, é 1, é 2. Isso significa que eu posso deformar esses vetores continuamente até que o U vire o E1, o V vire o E2, sem que eles se cruzem. Então, eu vou dizer assim, quando tem a mesma orientação que a base canônica, vai ser positivo,
e quando tem a mesma orientação que a base, que tem a orientação contrária, vai ser negativo. E aí você repara que milagrosamente, ó, o V1 aqui é positivo, o V2 é positivo, e U com V1 mais V2 também. Aqui U com V1 é positivo, U com V1 mais V2 também, mas U com V2, ó, o V2 está aqui, é negativo. Então essa soma aqui continua valendo porque ela é uma soma algébrica. A mesma coisa para esse T aqui, quando você multiplica por um T negativo, muda a orientação. Então, eu vou dizer assim que a minha ômega, vamos dizer, vai ser uma forma de medir área, entendido aí que tem sinal. E eu privilegio que ela tenha essa propriedade, essa daqui, claro, também essa daqui, né? Ômega de U1 mais U2 com V igual a ômega de U1 com V mais ômega de U2 com V. Então, essa propriedade 1 aqui, essa aqui é a propriedade 2, essas três. E tem uma terceira propriedade, que é o seguinte, que se eu estou medindo coisas bidimensionais, então, se os vetores são linearmente dependentes, o ômega tem que ser zero. Então, terceira propriedade, U e V linearmente dependentes, LD, implica que ômega de U com V igual a zero. Então, qualquer coisa que tenha essas três propriedades, eu digo, isso é uma forma de medir área, isso está razoável. Repara que eu não incluí aqui, na realidade, né, o fato de que quando U e V tem a orientação da base canônica, ômega de UV tem que ser positivo. Eu posso definir a minha área de outra maneira. Mas se eu quiser, eu posso incluir uma quarta propriedade, que eu por enquanto não vou incluir, mas que tem a ver com o seguinte: aqui eu tenho uma forma de medir área, mas eu não defini a minha unidade de medida. Vou fazer uma conta. Eu devia ter lavado esse pano antes da aula. Fazer uma conta que é a seguinte, ó. Vamos fazer uma conta em coordenadas. Vamos supor que U é A11, A21, quer dizer, ele é A1 é 1, vou botar assim, A1 é 1 mais A21 é 2, para ser sugestivo. Né? E que V é igual a A12 é 1 mais A22 é 2. Então, se eu calcular ômega de UV, isso é igual a ômega de A11 é 1 mais A21 é 2, A12 é 1 mais A22 é 2. Tem uma coisa aqui que, né, claro, né, a terceira propriedade é muito importante, porque isso aqui vai me permitir fazer, vamos dizer, garantir algumas coisas. Bom, primeiro, o que eu tenho aqui é uma bilinearidade, né? Quer dizer, essa ômega é linear na primeira coordenada e linear na segunda. Funciona como um produto. Né? Quer dizer, eu tenho uma distributividade aqui e também eu posso tirar os escalares. Então, se eu fizer essa conta aqui, eu vou ter A11, A12, ômega de E1 é 1, mais A11, A22, ômega de E1 com E2, mais
A21, A12, ômega de E2 com E1 e mais A21, A22, ômega de E2 com E2, se não estiver errado as minhas contas, tá? Quer dizer, eu posso pegar, separar aqui em 2 e fazer ômega desse com essa soma, e aí eu posso fazer ômega desse com esse, e ômega desse com esse, e depois ômega desse com esse, e ômega desse com esse, e os escalares todos saem, e fica isso. E aqui, bom, a propriedade, aqui eu usei as propriedades 1 e 2. A propriedade 3 me garante que isso aqui é zero, porque esses caras são linearmente dependentes. Então, isso aqui é zero. Esse daqui também é zero. E a propriedade 3 também me garante que esse daqui é menos esse. Olha, por quê? Vou fazer uma conta aqui, né? Ômega de E1 mais E2 com E1 mais E2, e aqui não importa que seja E1 e E2, quaisquer dois vetores eu posso botar aqui, isso aqui é zero, porque é o mesmo vetor, são linearmente dependentes, mas, por outro lado, isso aqui é ômega de E1 com E1, mais ômega de E2 com E2, que ambos são zero, mais ômega de E1 com E2, mais ômega de E2 com E1. Então, como esse é zero e esse é zero, então esse é menos esse. Ou esse é menos esse. Então, isso aqui é igual a A1, A22, menos, eu vou botar aqui A1, A2, né? Menos A1, 2, A2, 1, vezes ômega de E1, E2. Tá ok? Bom, isso aqui, para quem sofreu com determinante no colégio, ou decorou a fórmula em álgebra linear, é o determinante. Então, eu estou dizendo o seguinte, olha, que se eu definir essa coisa aqui, que é uma forma de medir área, ela é sempre dada por esse número vezes essa forma calculada na base canônica, que seria a minha unidade de medida. Então, claro, porque aqui eu defini propriedade, mas eu não defini uma unidade de medida. Se eu disser que essa daqui vale 1, eu tenho determinante usual. Observa também o seguinte, que se eu tivesse escolhido uma base qualquer, ε1, ε2, daria a mesma coisa. Aqui seriam as coordenadas na base ε1, ε2, e aqui seria a medida do paralelogramo formado pela base ε1, ε2. Isso, aliás, me garante o seguinte, olha, que se a forma ômega, tá? Isso vale para qualquer base. Então, se a forma ômega se anular para os vetores da base, ela é identicamente nula. Na verdade, numa base qualquer, quer dizer, se eu escolher dois vetores linearmente independentes no plano e ômega se anular nesse par de vetores, então será identicamente nula. Bom, eu posso fazer a mesma coisa em R3, pegar três vetores, fazer o paralelepípedo, repetir essa história toda e
obter o determinante 3 por 3 aqui. Também é fato, né, que eu estou usando essa propriedade aqui porque eu acho ela mais geométrica e mais geral, mas usualmente a gente usa essa outra, né, que é ômega de UV é igual a menos ômega de VU. Trocou a ordem, troca o sinal. Com essa daqui, a gente obtém essa, desde que o nosso corpo não tenha característica 2, eu acho. Quer dizer, é preciso que 1 mais 1 seja diferente de 0. Né? Porque quando isso aqui é verdade, quando você faz ômega de UU, dá menos ômega de UU. E aí o único cara que é menos ele é o 0. Mas se fosse em Z2, o 1 mais 1 dá 0. Mas isso aqui não vai nos interessar muito nesse momento, ou nesse curso, pelo menos. Mas fica aí a ideia. Bom, isso aqui pode nos servir de inspiração para pensar o seguinte, para repensar a integral, talvez, primeira coisa. Porque está claro aqui, né, que toda forma, vamos dizer, eu estou chamando de forma bilinear alternada, tá? Alternada por causa da mudança de sinal quando troca a ordem. Toda forma bilinear alternada é alguma coisa vezes o determinante no plano. No espaço vai ser a mesma coisa. Então, num primeiro momento, eu posso pensar assim, ó. Eu tenho aqui um retângulo, e se eu quiser medir volume do retângulo, bom, eu posso dividir ele em retângulozinhos. Primeiro eu posso pensar assim, né, que o volume dele é o determinante desse par de vetores. Mas eu posso pensar o seguinte, que eu não quero medir a área, eu quero medir alguma coisa que tem a ver com a área, ou seja, eu quero fazer integral. Então, em vez de eu pensar que eu tenho uma função que eu vou integrar, eu posso pensar o seguinte, que eu tenho em cada ponto aqui, né, para cada ponto aqui, x, eu tenho uma ômega de x. E ômega de x é uma forma bilinear alternada, né, que varia com x. Na verdade, como eu estou aqui no R2, pelo que eu acabei de ver, ômega de x é um f de x vezes o determinante. Mas pensando abstratamente, pensando numa situação mais geral, porque eu estou interessado, quando eu fizer uma integral de superfície, eu vou ter que pegar cada ponto aqui, pegar o plano tangente, e medir um par de vetores aqui. Então eu teria uma forma, eu poderia pensar que eu tenho uma forma bilinear alternada em cada ponto da superfície. Vou chegar lá um pouco assim, mas é aí que eu quero chegar. Se eu pensar assim, isso aqui é a mesma coisa que dizer, né, ômega de x é igual a f de x vezes o determinante. Mas eu poderia repensar a integral assim, né? Eu divido o meu bloco em bloquinhos. Então aqui eu tenho o bloco beta, eu tenho esse par de vetores aqui. Então eu pegaria, vamos dizer, aqui é o bloquinho beta, o beta é formado por um vetorzinho, vamos dizer, du beta
é 1, e du dv índice beta é 2, né? Porque para cada beta eu tenho um tamanhozinho diferente aqui. Então, eu faço o seguinte, né? Eu meço cada um desses caras, não calculando a área, mas calculando o ômega. Então, eu faço... eu pego esse cara daqui, ele é o x índice beta, porque aqui é o bloco beta. Então, no bloco beta, eu pego x índice beta, faço ômega de x índice beta e meço o du beta é 1, dv beta é 2. E somo tudo. Tá? Beta são os subblocos da minha partição P. Isso é a minha soma de Riemann para essa integral. Claro que isso aqui é exatamente igual a fazer a soma de f de x vezes o determinante de du beta é 1, dv beta é 2, du beta, dv beta sai, o determinante de E1 é 2 é 1, então isso aqui vai ser o somatório em beta pertencente aos subblocos de P de f de x du beta, dv beta, que na verdade é a medida do bloco beta, a área do bloco beta, né? Medida de beta, x índice beta aqui, né? Então é a mesma coisa, mas vista de um outro ponto de vista. Ok? Oi. Você passou o ômega de x, você está querendo dizer que... Eu estou dizendo assim, que imagina que eu, em vez de pensar, quando eu vou integrar, em vez de pensar, já que eu penso, integrar tem a ver com medir áreas, né? Então, medir áreas é forma bilinear alternada. Então, em vez de eu pensar que eu tenho uma função f, que eu vou integrar, porque na verdade a função f, na integral, ela só serve para alterar a medida dos blocos. Quer dizer, como se eu dissesse, quando eu faço isso, eu estou dizendo, na verdade, eu não estou medindo o bloco pela área, mas sim por f vezes a área. F é como se fosse uma densidade de área, densidade de alguma coisa que eu estou calculando. Probabilidade, temperatura, sei lá, massa, qualquer coisa assim. Então eu podia dizer, em vez de eu usar a densidade, eu já vou direto ao ponto. Eu digo, não, o que eu estou medindo é uma outra forma, é dado por uma outra forma bilinear alternada. Conceitualmente é uma mudança, mas não muda nada, porque na verdade, pelo que eu entendi, vai ser isso aqui. Tá? Quer dizer, fazer... entendeu? Eu estou dizendo assim, ó, a minha f ali, na verdade, ela está aqui para me dizer, em cada ponto, que eu não meço aqui área, eu meço uma outra coisa que é uma forma bilinear alternada que ocasionalmente é dada assim. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque aqui a coisa é mais complicada. Aqui eu não tenho, porque aqui tá todos os blocos estão no mesmo espaço vetorial. Né? Todos os EI, E1, E2 que eu pego, todos os pedacinhos estão todos no mesmo espaço vetorial, R2. Então eu tenho uma só maneira de medir aqui, que é o determinante. Então é muito mais simples, em vez de eu fazer isso, eu dizer, eu tenho um determinante, eu simplesmente tenho uma função que vai alterar esse determinante em cada ponto. Mas aqui não. Aqui, quando eu fizer a minha parametrização, ou mesmo que eu pense sem ela, eu vou ter em cada... Eu vou pegar os pontos aqui na quina para facilitar.
em cada ponto eu vou ter um espaço tangente diferente. E mais ainda, né, eu não tenho uma forma de medir a área padrão em R3, para vetores de R3. De uma forma bilinear alternada em R3 que meça as áreas. Então, a rigor, eu teria que pegar em cada plano tangente uma forma bilinear, vamos dizer, um determinante do espaço bidimensional que eu tenho aqui e depois multiplicar por alguma coisa para alterar essa forma. Mas a primeira motivação que eu vi para a integral de superfície, quando eu faço o fluxo, é que, na verdade, eu tenho esse campo F, né, que me dá uma forma bilinear alternada em cada ponto do espaço. Na verdade, particularmente, me dá a forma bilinear alternada em cada ponto da superfície. Então, aqui é mais... não é só que é mais interessante, também, vamos dizer, os exemplos que começam a aparecer, né, são, assim, eu estou em R3 e eu tenho em R3 uma coisa que é um campo de vetores, mas na verdade esse campo de vetores está aqui, do ponto de vista da integral de superfície, para oferecer em cada ponto uma forma bilinear alternada. Quer dizer, eu tenho, em cada ponto x do espaço, eu tenho uma f de x. E tem uma forma bilinear alternada natural. Vou apagar isso aqui. Minha forma bilinear alternada natural aqui é o seguinte: se eu tiver aqui um vetor U e um vetor V, como apareceu a minha forma? Apareceu assim: eu faço ômega de x em UV é igual ao produto escalar de f de x pelo produto vetorial de U por V. Foi assim que apareceu na integral de superfície. Então, eu posso dizer que, na verdade, né, o meu campo de vetores aqui, ele está aqui para me oferecer em cada ponto uma forma bilinear alternada. Quando eu coloco uma superfície, eu integro isso simplesmente, né? Eu pego aqui, parametrizo, faço uma phi parametrização aqui, e aí, para cada beta aqui, ó, eu pego esse cara, du beta é 1, dv beta é 2, eles se transformam aqui, nesse vetor, o derrom φ, derrom x1, aqui é o ponto UV, né? No ponto UV, vezes o du beta. Tá? Esse vetor aqui, pela derivada, é transformado nesse. E esse daqui é o derrom φ, derrom x1 não, derrom U, né? Derrom V de UV vezes o d V beta. E aí eu meço esses caras pela minha ômega. Então eu faço ômega de φ de UV, quer dizer, esse UV agora aqui está confuso, né? Vou mudar aqui o V assim para W1, W2,
que o V são as variáveis aqui. Quer dizer, eu estou, assim, aqui em R2, U, V, Φ. Esse cara daqui vive em R3. Então, em coordenadas, eu vou fazer isso. Ômega de Φ de UV. Vou multiplicar por dρ φ, dρ u em UV, índice beta, índice beta, índice beta, índice beta, vírgula, dρ φ, dρ v de U beta, V beta. Então, isso aqui é a minha ômega calculado nesses caras. Tem ainda o du beta, dv beta. Então, isso aqui é o que eu estou calculando aqui, já que eu estou integrando a minha ômega. E somo tudo em beta. Fazer isso, do ponto de vista do campo, é fazer o somatório em beta de F de Φ de U beta, V beta, escalar, dρ φ, dρ u de U beta, V beta, vetorial, dρ φ, dρ v de U beta, V beta, e ainda, vamos dizer, vezes a medida de beta, que é o du beta, dv beta é a medida de beta, que é a soma de Riemann, né? Isso aqui, vamos dizer, quando a norma da partição tender a zero, isso daqui deve tender para a integral sobre a superfície. Eu vou botar φ, porque a superfície é parametrizada por φ. Então, eu vou chamar minha superfície de φ de F ds. Então, eu estou só chamando a atenção para isso pelo seguinte: se eu for ambicioso e disser, poxa, eu quero fazer integrais em objetos mais gerais, né, uma coisa k-dimensional em Rn, eu vou ter que fazer. Esse esquema aqui é generalizável. Esse daqui não. Esse daqui é generalizável assim, quando eu fizer uma coisa n-1 dimensional em Rn, eu posso, né, fazer a área como produto vetorial. Né? Eu tenho a superfície n-1 dimensional em Rn. Então ela tem, na hora que eu parametrizo, tem n-1 vetores tangentes. Aí eu faço o produto vetorial deles, multiplico escalarmente por um vetor e tenho isso. Mas se eu tiver uma superfície n-2 dimensional em Rn, para n igual a 10, já não vai funcionar assim. Mas isso aqui está com toda a cara que não se altera. Quer dizer, aqui eu tenho a superfície k-dimensional em Rn, eu boto uma forma k-linear alternada. Quer dizer, a forma k-linear alternada é o análogo do determinante, só que em vez de trabalhar com n vetores, trabalha com k vetores. No caso de n vetores em Rn, tem o determinante, que é uma forma padrão de medir o volume. E que, porque por uma, ele poderia dizer assim, por uma casualidade algébrica, toda forma n linear alternada em Rn vai ser um múltiplo do determinante. Mas quando você fizer uma forma k linear alternada em Rn, tem mais, a dimensão é maior. Mas por enquanto só queria chamar a atenção para o fato de que o campo de vetores aqui está escondendo uma forma bilinear. Isso tem um impacto psicológico muito importante pelo seguinte: a gente costuma no curso de cálculo apresentar isso com vetores, porque, bom, vetor, a gente aprendeu vetores, sabe vetores, e em R3 funciona bem.
Porque também, quando eu faço uma integral de linha, eu tenho que alterar, né, eu tenho que dar uma medida para cada vetor, para cada dszinho aqui, que é o vetor velocidade vezes o dt. Então, eu tenho que dar uma nova medida para o vetor velocidade. E uma nova medida seria uma forma linear, que nada mais é que multiplicar escalarmente por um vetor. Então, tanto as integrais de linha como as integrais de superfície podem ser expressas em termos de vetores. Por quê? Porque em R3 eu só tenho objetos de dimensão 0, que eu conto, os objetos de dimensão 1, que são as linhas, os objetos de dimensão 2, que são as superfícies. Bom, e os objetos de dimensão 3 já é o espaço todo. Mas quando passa de dimensão 3, tem mais coisas. Bom, isso sem falar, não estou falando aqui em dimensões fractais, já não seria tão simples, né? Bom, entenderam assim a ideia? Hã? O que você quer dizer ômega de x, W2? Eu estou dizendo que eu tenho que... a minha maneira de integrar aqui seria dizer, olha, em cada ponto dessa superfície, o meu integrando natural, se eu quiser fazer uma integral sobre essa superfície, o meu integrando natural é dar em cada ponto da superfície uma forma bilinear alternada. Porque aí, quando eu tiver os dois vetores aqui, eu meço eles pela forma bilinear alternada. E faço isso aqui. Em cada ponto eu teria um. O campo de vetores, ele me fornece isso. Na verdade, a situação aqui não é tanto de eu ter só uma superfície, eu ter uma região do espaço onde já existe uma forma bilinear alternada ali, né, e que ela age diferentemente sobre cada superfície que passa ali. Né, como campo de vetores. Porque a situação física é essa, né? Quando você tem o campo de forças, ele age sobre as curvas, e você calcula a integral de linha sobre cada curva. No nosso exemplo que motivou a integral de superfície, você tem o campo de velocidades, e ele age sobre as superfícies, né, fornecendo para cada superfície um fluxo através daquela superfície. Pode ser o campo elétrico, o fluxo do campo elétrico através da superfície, que é super importante na formulação das equações de Maxwell, e o fluxo do campo magnético, sem os quais não seria possível filmar esse negócio aqui, nem o ar-condicionado está funcionando, nem a luz. A luz ainda dá, mas a luz ainda funciona sem eles, mas não é você fazer alguma coisa, girar, alterar um campo magnético para gerar uma corrente elétrica. Então, quer dizer, são situações em que você tem exatamente um campo que está agindo sobre as superfícies e produzindo uma integral de superfície. É por isso que eu digo que o cálculo 3, assim, é o mais difícil, porque os fenômenos físicos que estão por trás dele não são mais o fenômeno de jogar pedrinha. Mas a gente pode se colocar nesse quadro abstrato e ainda, vamos dizer, entrar um pouquinho mais no mar sem saber nadar. Mas, se não souber nadar, morre afogado mesmo. Bom, inclusive, vamos dizer, muitos dos exemplos que vão sair daqui são topológicos, então são de interesse matemático mesmo. Oi? É porque a gente pode definir... tem uns objetos, sei lá, por exemplo, figuras planas, ou que você olha e eles têm
eles não têm dimensão 2 nem dimensão 1, tem alguma coisa entre 1 e 2, ou mesmo entre 0 e 1. Um exemplo, assim, o conjunto de Cantor é um exemplo assim. Basicamente, tem uma maneira de você definir dimensão que tem a ver com o número de bolinhas de raio epsilon que você precisa para cobrir um objeto. Então, quando você está assim, com dimensão 1, né? Se eu te der, vamos dizer, esse negócio aqui mede 1. Se eu der bolinhas de raio 1 sobre n, você com n bolinhas você cobre esse negócio. Mas se eu tiver um quadrado de área 1, eu te der bolinhas de raio 1, de raio 1 sobre n, ou de diâmetro 1 sobre n, na verdade aqui é diâmetro, né? Diâmetro 1 sobre n, você vai precisar de n ao quadrado, vamos dizer, da ordem de n ao quadrado, bolinhas, para cobrir esse negócio. Então, essencialmente, é isso que é usado para caracterizar a ideia de dimensão de Hausdorff. Né? Uma outra maneira de pensar a dimensão. Quer dizer, se um objeto tridimensional, você precisa, quando você pega bolinhas de tamanho 1 sobre n, você precisa de alguma coisa da ordem de n ao cubo. Então, se você pegar vamos dizer, são as bolinhas de, vamos dizer, de 1 sobre n, né? Se você pegar, às vezes, o logaritmo, vamos dizer, não vou fazer a conta, não, tem uma formulazinha aqui, mas se você pegar o logaritmo desse número de bolas de raio epsilon, aparece aqui uma potência, né, que tem, na verdade, aqui vai aparecer uma potência que tem a ver com a dimensão. E aí você tem uma definição que eventualmente você aplica a objetos meio mais ou menos ali, que são, vamos dizer, são os fractais em geral têm essa característica. Você aplica essa fórmula e aí você diz, poxa, esse bicho aqui, a dimensão dele não é inteira. Mais ou menos uma coisa assim. Sei lá, palavra-chave para pesquisa na internet. Fractais e dimensão de Hausdorff. Bom, mas eles não vão habitar nosso curso aqui, sei lá. Fica me dando ideias, daqui a pouco eles entram. Bom, então eu quero fazer um experimento agora, que tem a ver com o seguinte, ó. Vamos falar, vamos dizer, vou botar aqui experimentos. Vou começar repensando gradientes. Né? Imagina que você tem uma F de ômega em R. Né? Ômega aberto em R3. A derivada mede o quanto a função deixa de ser constante.
Quer dizer, F' média o quanto F deixa de ser constante. Se a F é constante, a derivada é zero. Mas ela, na verdade, a integral de linha dá uma precisão maior a isso, né? O teorema fundamental do cálculo vai nos dizer o seguinte, né? Que se você está aqui em ômega, tem aqui o ponto A, aqui o ponto B, se você cria uma curva C, vou chamar C assim, C aqui, parametrizada, eu defini a integral de linha, na realidade tenho, se eu quiser saber f de B menos f de A, isso daqui é igual a f de C de B menos f de C de A. E eu tenho um famoso teorema fundamental do cálculo, né, que me diz, né, que sob condições razoáveis aqui de integrabilidade, né, isso daqui vai ser igual a integral de A até B se esse bicho aqui, se essa derivada aqui for integrável, né, se a minha f é contínua e essa derivada é integrável, então isso é verdade. E isso daqui é igual a integral de A até B de f' de C de T aplicado em C ponto de T dt. Observa que o que aparece aqui é uma forma linear. A derivada é uma transformação linear. Aqui é uma transformação linear de R3 em R, que a gente representa por um vetor. O gradiente é uma, vamos dizer, é uma... sei lá, é uma forma bonitinha. Vamos dizer assim, apareceu assim, mas a gente quer mostrar na novela das 8, então a F' foi lá, passou pelo maquiador, voltou na forma de gradiente, que a gente, o gradiente eu enxergo, tem um vetorzinho e tal, mas é uma forma linear. Então a derivada, ela não só ela mede o quanto a função deixa de ser constante, como ela permite, por meio da integral e do teorema fundamental do cálculo, que você calcule a variação da função. Quando passa de A para B, se você caminhou de A para B por algum caminho, você integra sobre esse caminho a derivada, ou vou escrever aqui, né, também assim, né, isso aqui é igual a integral sobre C do gradiente de F. Vamos dizer assim, botando assim na fórmula dszinho. Então, quer dizer, a derivada ela pode ser integrada sobre o caminho que você percorreu para ir de A até B, e com isso você recupera f de B menos f de A. Então, esse é um certo significado do teorema fundamental do cálculo, agora com a integral de linha. Beleza? Bom, então vamos mudar, fazer uma pequena mudança aqui e colocar aqui um f de ômega em R3 aqui assim, e vamos repensar as coisas. Eu estou meio assim, uma aula meio desestabilizadora de hoje. Tudo tem que ser rediscutido.
Então, eu vou pensar o seguinte, o meu campo de vetores F, que eu posso pensar também como uma forma linear, ele está aqui não para eu saber o valor dele em cada ponto. Tá? No caso da F pequena, a F de ômega em R, ela estava ali para me dizer para cada ponto qual era o valor de F naquele ponto. Agora, eu posso pensar assim, ó, eu tenho aqui o ômega, e, na verdade, toda vez que eu boto uma curva C, eu tenho um número associado a C, que é a integral sobre C do meu campo F. Então, eu posso pensar, o meu campo de vetores, ou essa forma linear associada ao campo de vetores, ela está aqui para me dar, para cada curva, C um número. Essa é a função oculta, que vamos dizer assim, vou chamar de Fzão. Né? Esse aqui é o meu Fzão de C. Talvez o Fzão de C ser constante seja demais. Mas apareceu uma coisa legal, que é o seguinte, se eu pegar as curvas que ligam o ponto A ao ponto B e considerar só essas curvas, olho essas curvas assim e digo, bom, o campo ser constante aqui nesse sentido, quer dizer, a integral de A até B, a integral sobre a curva que parte de A e chega em B, ser sempre a mesma, equivale ao meu campo ser conservativo. Ou, se eu disser, em vez de eu pensar pensar curvas quaisquer, se eu pensar as curvas fechadas, o campo ser conservativo, quer dizer, ele ser gradiente de alguém, equivale a essa função ser sempre zero. Então, se eu tenho um campo que eu não sei se é conservativo ou não, eu posso tentar medir o quanto ele deixa de ser conservativo olhando a variação dessa integral aqui. Quer dizer, eu posso fazer o seguinte experimento, né? Eu olho para o meu campo F, que em princípio não tem por que ser conservativo, e eu vou olhar como é que essa integral fixa um ponto A, um ponto B, faço uma curva, começar aqui, C0, e vir até a curva C1 e vir variando aqui no meio, né? São as curvas C índice S, para S variando de 0 a 1, e olho como muda essa integral. Então, esse é o experimento que eu quero fazer. Eu quero fazer isso. Quer dizer, esse cara daqui eu vou chamar de I de S. Quer dizer, vou fazer o seguinte, né? Para ficar mais claro, né? Quer dizer, cada curva aqui vai ter um parâmetro, vai ser parametrizada por T. C0 de T, CS de T, C1 de T. Só que tem agora um segundo parâmetro que é S. Quando eu vario ST, eu parametrizo uma superfície aqui. Então, eu vou pegar uma superfície aqui, né? Então, eu vou usar aqui o parâmetro S, o parâmetro T. O S vai variar de 0 a 1. O T varia de A até B, digamos. Então, para cada S, isso agora vai ser uma função φ. Então, aqui eu tenho, vou mudar isso aqui, quer dizer, eu tenho aqui uma função φ de 0,1 vezes AB em ômega. Provavelmente eu vou precisar que ela seja C2. Então, eu vou fazer CS de T igual a φ de ST. Eu fixo S, vario T,
isso me dá uma curva. E eu estou supondo que φ de SA é sempre A e φ de SB é sempre B. Então, todas as minhas curvas começam em A, terminam em B. E agora eu vou, então, ter a função I de S é igual a integral sobre CS do meu campo F. E o meu, vamos dizer, o que está variando aqui é o S. Eu quero ver como é que isso varia quando o S varia. Então, eu vou derivar esse bicho. Repara que essa I é uma função de 0, 1 em R. É derivada de função de uma variável. Tá? Então, isso daqui é igual... Quer dizer, então eu vou calcular, né, I de S é igual a integral sobre CS do campo F. Não vou nem botar ds, porque o S aqui não é o S do espaço. Né? Então, isso aqui eu vou calcular em relação a S. Essa integral aqui, então, vou já escrever. Né? Vou ter que derivar em relação a essa integral é a integral de A até B, de F, de CS de T, que é φ de ST, escalar o vetor velocidade. O vetor velocidade eu derivo em relação a T. Né? Quer dizer, aqui CS de T igual a φ de ST. E o vetor velocidade, esse cara daqui, é dρ φ dρ T de ST. Então, eu tenho que botar aqui escalar dρ φ dρ T de ST dt. E agora eu tenho que derivar aqui esse negócio. Supondo que a minha φ é de classe C2, para não me aborrecer, tudo aqui é de classe C1, eu posso, aqui é o intervalo AB, eu posso derivar dentro do sinal de integral. Isso daqui é um produto escalar, se deriva como um produto. Então, a derivada desse escalar esse, mais esse escalar a derivada desse. Então, contas. Né? Então, as minhas contas aqui vão me dar o quê? A integral de A até B. Agora, a F', F é uma função R3, R3. Então, isso aqui tem uma matriz jacobiana aqui. F' de φ de ST, aplicado na derivada, estou derivando em relação a S, então dρ φ, dρ S. Bom, vou manter o ST por enquanto. Né? Escalar dρ φ, dρ T de ST. Vou já separar a integral em duas, mais a integral de A até B, de F de φ de ST, escalar, bom, eu tenho que derivar isso, por isso que eu já botei o C2 ali, né? D2 φ, ds dt, de ST, dt. Coragem, somos matemáticos, não podemos ter medo das contas. Né? Então, eu olho para esse cara aqui, eu estou integrando em T, tem uma segunda derivada aqui, que eu queria me livrar dela, isso eu posso pensar como uma derivada em relação a T de dφ ds. Então, eu posso pensar que aqui tem um cara pedindo me integra por partes. Eu poderia fazer isso aqui também, mas se eu fizer aqui, eu vou ter que derivar esse cara aqui, não parece nada bom. Derivar esse aqui ainda rola. Então, esse daqui está dizendo, me integra por partes. Então, eu boto aqui integral de A até B, vou botar assim, F' de φ, dρ φ, dρ S, escalar dρ φ, dρ T,
dt. E produto, a regra de derivada do produto vale para o produto escalar. Então eu vou botar produto escalar mesmo. Esse cara com a primitiva desse. Então aqui eu vou botar f de φ de st escalar d-rom φ, d-rom s de st AB. Esse daqui é a primitiva em relação a t desse daqui, menos a integral de a até b, agora derivada desse. A derivada desse em relação a t é exatamente como essa, só que aqui aparece d-rom φ, d-rom t. Então aqui eu vou ter f' de φ, d-rom φ, d-rom t, escalar d-rom φ, d-rom s, dt. Tirei as variáveis, só deixei aqui. Então, coisas boas. Primeira coisa boa. A derivada de φ em relação a s, quando eu calculo no ponto A, ó, essa função em A não varia com s. Quando eu derivo em relação a s, dá zero. E a mesma coisa em B. Então, esse bicho aqui tem um zero nas extremidades. Escalar esse dá zero. Então, esse daqui foi embora. E aqui, ó, olha para cá, é quase a mesma coisa. Isso aqui é uma transformação linear A, porque aqui F é de ômega, que está em R3, então aqui é como se fosse uma matriz 3×3, A. Isso aqui é um vetor U, aqui é um vetor V. Aqui é a mesma transformação linear A, o mesmo vetor V, escalar o mesmo vetor U. Então eu tenho aqui, né, uma coisa que é assim, integral de A até B do A de U, vou botar assim, A de U escalar V menos A de V escalar U. Isso é bilinear, né? Porque se eu somar o 1 com o 2 aqui, distribui, e aqui também. Se eu somar V1 com V2 aqui, distribui, aqui também, porque A é linear. Multiplicar 1 por T também. E também é o seguinte, se eu trocar V com U, botar V aqui, U aqui, vira esse. E esse daqui vira esse, troca só o sinal. Então é bilinear alternada. Então isso daqui, isso daqui, na verdade, é alguma coisa, né, que está sendo, aqui, na verdade, é uma coisa assim, né, uma ômega, é como se eu dissesse assim, ó, ômega em UV é igual a A de U escalar V menos A de V escalar U. O U é d-rom φ, d-rom t e tal, né? Então isso daqui, na verdade, vamos dizer, essa coisa toda aqui é uma forma bilinear. Então isso daqui, que está sendo calculado, ó, a forma bilinear, eu também posso escrever assim, né? Isso aqui eu posso reescrever assim, né? É V então isso daqui é igual a integral de A até B de A menos A transposta em U escalar V. Né? A de V escalar a U é V escalar a transposta U. Isso é a minha forma bilinear. Quer dizer, isso aqui é um ômega. Isso aqui isso daqui é o seguinte, né? Integral de A até B de F' de φ menos F' de φ transposta
Tá? Essa é a matriz menos a matriz transposta dela mesma, aplicado em d-ROM φ, d-ROM u, escalar, d-ROM φ, d-ROM v. Isso tudo está sendo integrado em relação a t. Puxa, mas a forma bilinear eu tenho integral de superfície, né? Mas o teorema fundamental do cálculo, isso aqui é em linha de S. O teorema fundamental do cálculo me diz que se isso daqui é em linha de S, então I de 1 menos I de 0 é igual a integral de 0 a 1 de linha de S ds, que é igual a integral de 0 a 1 da integral de A até B, opa, tem uma integral dupla agora, hein? De f' de φ menos f' de φ transposta, aplicado em d-ROM φ, d-ROM u, escalar d-ROM φ, d-ROM v, dt, ds. Eu tenho uma integral de superfície aqui, que é a integral nessa superfície. E tem alguma coisa que apareceu que está me dizendo o seguinte, olha, quando eu ando da curva C0 para a curva C1, tem uma derivada aqui que me diz que a integral de linha varia e eu meço a variação integrando sobre essa superfície que a curva constrói quando anda de C0 a C1, esse bicho aí. Quer dizer, é a mesma coisa do caso do gradiente, né? O ponto se movia daqui até aqui e eu integrava a derivada nesse trajeto para encontrar a variação. Agora eu tenho uma nova derivada aparecendo aqui. E eu tenho a fórmula dela, porque eu tenho aqui quem é filhinha, né? Quer dizer, olha só, a minha ômega, eu posso escrever isso daqui como sendo a integral sobre a superfície φ da forma ômega. Que seria o quê? Seria igual a integral de 0 a 1 da integral de A até B de ômega de φ de ST aplicada em d-ROM φ, d-ROM S, d-ROM φ, d-ROM T, ds, dt, ds. Vou escrever a variável. Então, a minha ômega que está calculada aqui é a f' menos a f' transposta. Vista agora, porque toda matriz eu posso ver como uma transformação bilinear. Né? Eu posso fazer A de U escalar V, que é sempre também igual a U escalar A de V. Quando eu faço essa diferença, vira uma coisa alternada. Talvez nunca tivesse parado para pensar isso, mas é fato, né? Na verdade, toda matriz, né, a gente aprende isso quando faz teorema espectral, né, toda matriz ou toda transformação linear, ela é soma de uma simétrica com uma antissimétrica. A simétrica é ela mais a transposta sobre 2 e a antissimétrica é ela menos a transposta sobre 2. Então, a menos do sobre 2, isso aqui é a parte simétrica, a parte antissimétrica da derivada de f. Então, aqui a nossa ômega, né, o que a gente obteve aqui, é que essa ômega que aparece aqui, acho que eu posso apagar essa porcaria toda, né?
ômega calculado em UV é igual a F', vamos dizer assim, ômega, a nossa ômega ela é calculada num ponto X qualquer aqui. Vou chamar esse ponto de x, y, z, porque eu estou em R3. Então, ômega de x, y, z, calculado no vetor V, vai ser F' de x, y, z. Quando eu botar φ, ó, o φ de ST vai ser o meu x, y, z, o meu ponto aqui. Menos F' de x, y, z transposta, aplicado em U, escalar V. Então tem que fazer essa conta aqui. Né? Quer dizer, eu tenho que pegar esse negócio, fazer a matriz jacobiana, dρ F1, dρ x, dρ F1, dρ y, dρ F1, dρ z, dρ F1, dρ F2, dρ x, dρ F3, dρ x, faz parte do curso saber distinguir esse 2 desse z. Eu generosamente vou botar um z cortado aqui. Hein? dρ F3, dρ y, dρ F3, dρ z. Menos o mesmo cara aqui. dρ F1, dρ x, dρ F2, dρ x, dρ y, dρ F3, dρ z, aqui dρ F2, dρ x, dρ F3, dρ x, dρ F3, dρ y, aqui dρ F1, dρ y, dρ F3, não, dρ F1, dρ z e dρ F2, dρ z. Aí quando eu subtraio, eu mato a diagonal e aparecem, na verdade, 3 números aqui, né? Porque tem eles e menos eles. Quer dizer, aparece aqui uma matriz que tem uma cara assim, né? 0, 0, 0. Aí tem aqui vou chutar assim, A, B, C, menos A, menos B, menos C. Onde aqui o A é igual a dρ F1, dρ y, menos dρ F2, dρ x, o B é dρ F1, dρ z, menos dρ F3, dρ x, e o C vai ser dρ F2, dρ z, menos dρ F3, dρ y. Esse é o bicho que apareceu aí. Aqui eu estou, na minha interpretação de forma bilinear, eu estou feliz, porque eu entendi que a integral de superfície é dada por uma forma bilinear alternada, e a integral de linha por uma forma linear, por um vetor. E aí eu, repetindo, né, eu peguei um campo de vetores, ou
um campo de formas lineares alternadas, mas pensa o campo de vetores. Eu olhei para ele como algo que a cada curva associa um número. Se ele fosse conservativo, quando eu fizesse esse experimento aqui, ia dar constante. Aí eu supus, bom, mas se não for, olhei, ele anda de C0 até C1, ele constrói uma certa superfície aqui. E o que eu achei é que o que ele me dá aqui integrado em C1 menos o que ele me dá em C0 é a integral de superfície de uma certa forma bilinear alternada que apareceu no experimento. Bom, isso aí é uma derivada nova. Agora acontece o seguinte, às vezes, quando você vê uma coisa, você não enxerga se você não conhece ela. Eu me lembro uma vez na Aliança Francesa, um professor contou a história que uma vez em um grupo de antropólogos, estava no meio de um povo, vamos dizer, que não tinha contato com a nossa civilização, não lembro se eram índios do Amazonas, coisa assim, e mostraram para eles filmes, né, de cidades, carros, coisas assim, passando e tal, e perguntaram: o que vocês viram? Aí todos eles disseram: nós vimos a galinha. Porra, galinha? Eles não entenderam nada. Aí passaram de novo, olharam, aí de repente eles viram que no meio do filme, lá em alguma daquela confusão, passa uma galinha. Ou seja, era a única coisa que os caras conheciam, então foi a única coisa que eles conseguiram ver. O resto não fazia sentido. Então, aqui também, às vezes a gente pode pensar assim, não, mas eu entendo direito a integral de superfície, o fluxo do campo de vetores. Então, eu quero ver o campo de vetores aqui. Né? Até agora eu olhei, beleza, mas eu não vi nada. Então, vamos fazer aparecer um campo de vetores aqui. Vamos deixar esse negócio assim e fazer a seguinte coisa, né? Quando eu faço, a minha forma, então, é pegar essa matriz, multiplicar por U, e o resultado multiplicar escalarmente por V. Então, vamos fazer isso. Vou apagar aqui. Vamos ver aqui porque nós estamos com a integral, que é isso daqui vezes U escalar V. Então, a gente tem que fazer 0, 0, 0, A, B, C, menos A, menos B, menos C. Vamos multiplicar isso por U1, U2, U3, e depois o resultado por V1, V2, V3. Bom, então isso daqui vai me dar AU2 mais B, o 3 vezes V1 mais, agora a gente faz menos A, U1 mais C, o 3 vezes V2 e menos B, U1 menos C, U2 vezes V3. Confere aí se eu não errei nada. Se eu errar, vai ser um desastre. Caralho, o que é isso? Talvez eu possa transformar em alguma outra coisa. Vou botar o A, o B e o C em evidência aqui, para ver se aparece. Não, porque a minha esperança era fazer aparecer um campo de vetores, escalar o produto vetorial de U por V. Então, vamos escrever isso assim. Isso daqui é A. Vamos ver o que dá por A. A é U2V1 menos U1V2 mais B
que multiplica o 3V1 menos o 1V3. Pelo menos está bonitinho, né? Assim, e mais C, que multiplica o 3V2 menos o 2V3. Opa, agora tem uma cara de produto vetorial aqui, né? Acho que eu vou... Quer dizer, isso aqui é o seguinte, né? Se eu botar em termos de produto vetorial, eu tenho o 2V1 menos o 1V2. Vamos botar assim, o 1, o 2, o 3, V1, V2, V3. Pô, está com um sinal... Bom, tudo bem. Né? Então, esse cara daqui, né, está multiplicando... Se eu botasse ao contrário assim, né, menos mais, né, o 1V2 menos o 2V1 estaria multiplicando A, menos A aqui. Né? Agora, o 3V1 menos o 1... o 3V1 menos o 1V3 está multiplicando o B, tá bom. Né? E o C está com o 3V2 menos o 2V3. Então, eu tenho que botar um menos C aqui. Então, esse é o cara. Menos CBA é o meu campo de vetores. Tá certo? Se eu pegar esse cara aqui e chamar de rotacional, ele é o cara. Então, eu tenho um bicho aqui, né? Quem é o menos C? Ele é Drom F3, Drom Y menos Drom F2, Drom Z. O B é Drom F1, Drom Z menos Drom F3, Drom X, e o menos A é Drom F2, Drom X menos Drom F1, Drom Y. Esse cara daqui, posso apagar essa coisa toda aqui. Esse cara daqui tem uma coisa, ele tem uma cara de produto vetorial também, né? Se eu botar aqui F1, F2, F3, né? Drom Y, Drom Z, eu vou botar ele mais destacado aqui. Se eu botar aqui assim, ó, F1, F2, F3, Drom X, Drom Y, Drom Z, eu espero que dê certo. E1, E2, E3, ó, Drom F3, Drom Y, menos Drom F2, Drom Z, depois Drom F1, Drom Z, menos Drom F3, Drom X, e Drom F2, Drom X menos Drom F1, Drom Y. Quer dizer, esse cara daqui, ó, eu vou chamar ele do seguinte, isso aqui é o nabla do gradiente, esse aqui é o F. Então, eu vou chamar de produto vetorial do nabla pelo F. Essa é o meu campo de vetores. Então, a minha... e vou ainda cartear mais uma coisinha aqui, né? Porque aqui... aqui era o C0,
Aqui era o C1. E aqui é a minha superfície. S parametrizada pela φ. Então eu achei o seguinte, ó, a integral sobre C1 menos a integral sobre C0 é uma integral sobre o bordo da superfície S. Então eu achei que a minha integral sobre o bordo de S de F é igual à integral sobre S da minha derivada de F, que pode ser lida assim também, como a integral sobre S desse bicho aqui, esse cara, o Maxwell chamou, usando as palavras dele em inglês, with great diffidence, quer dizer, com diffidence é o meio contrário de confidence, vamos dizer, não estou gostando muito, mas ele chamou de rotation, porque esse cara tem a ver com rotação também, a gente vai ver depois uma interpretação dele em termos de rotação. Mas nós achamos aqui, experimentalmente, uma nova derivada e um novo teorema fundamental do cálculo. Agora nós temos, vamos dizer, o resto do curso para entender o que é que nós fizemos aqui. Né? Porque toda vez que você faz um experimento e descobre algo novo, você tem que construir uma teoria. Uma teoria é o quê? Uma história, né, bonita, que faça sentido, tenha um certo sentido estético, de maneira que você se sinta confortável, né, e diga, bom, eu entendo esse experimento, agora eu tenho uma historinha que eu conto e o meu experimento, vamos dizer, está dentro da moral da minha historinha. A humanidade vive inventando historinhas para si mesma para poder dizer que entende o que está acontecendo. Então, no nosso caso, só que as historinhas da matemática a gente tem um controle absoluto dos fatos da historinha, elas sempre são verdadeiras, mesmo que a realidade depois não tenha nada a ver com elas. Então a ideia agora é entender um pouco melhor essa história, porque quem sabe, né? Olha a cara do que tem aí. A gente podia ter integrais, a gente pode pensar assim, em Rn você tem objetos de dimensão k, qualquer k, de 0 a n, né? E integrais sobre esses objetos. Né? E aí você tem vamos dizer, um objeto de dimensão k, outro objeto de dimensão k, meio que dividindo a mesma fronteira, e aí você faz um variar até virar o outro, você constrói um objeto de dimensão k mais 1, e aí você tem um integrando de coisas de dimensão k, você vai integrando aqui assim, né, e vendo como é que esse negócio varia. E aí, eventualmente, pode aparecer uma derivada que seja algo que você integra sobre essa coisa de dimensão k mais 1 que você construiu quando andou aqui. Essa teoria, ela existe, esse teorema é conhecido como teorema de Stokes, numa injustiça histórica, mas, na verdade é o teorema fundamental do cálculo, agora numa versão bem mais geral, que englobaria o teorema fundamental do cálculo que a gente aprendeu em cálculo 1, esse que o gradiente, integral de linha do gradiente da variação da função, agora esse novo aqui, que é o teorema de Kelvin, conhecido como teorema de Stokes, e outros, eventualmente, generalização disso. Então, na verdade, nós temos dois desafios nesse curso. Um é construir uma teoria que explique isso melhor, e o outro é, vamos dizer, construir um monte de situações em que esse negócio vai ser importante, porque senão também ficar construindo uma teoria para algo que não aparece, né? Mas tem, na realidade, esse teorema, e suas variadas versões, são
a maneira de formular as equações diferenciais da física matemática, pelo menos do século XIX, quer dizer, a propagação de calor, a mecânica dos fluidos, as equações de Maxwell, tudo tem a ver com esse negócio daqui. Então, surpreendentemente, o teorema de Brouwer e o teorema da bola cabeluda também. Então, o Maxwell já no livro dele ele já saca claramente que tem uma relação desse negócio com topologia. Mas, então, temos tudo isso para trabalhar ao longo desse curso aí. Se a gente aprender uma parte, já aprendemos muita coisa. E a teoria de funções de variável complexa também tem a ver com esse negócio aqui.